Hoje, primeira sexta do mês, a igreja celebra o Dia dos Santos Anjos da Guarda. A história da salvação atinge cada um de nós na realidade concreta em que vivemos. A promessa divina nunca deixou de se realizar entre nós. Em comunhão com a igreja peregrina, veneramos os santos anjos e agradecemos ao Senhor, pois enquanto caminhamos neste mundo, o Senhor se põe ao nosso lado, nos guarda e nos protege. O Senhor nos faz experimentar já aqui na terra sua presença amorosa, até que Ele venha em sua glória com todos os anjos. Louvemos, pois, com gratidão ao Senhor nosso Deus. Fiquemos de pé para receber o nosso celebrante e os demais ministros. Coração de Cristo, coração de homem, coração de Deus. Ouve nosso grito, coração querido, somos filhos teus. Um coração novo para um mundo novo vimos suplicar. Coração bondoso, teu povo ainda não sabe amar. Coração de Cristo, coração de homem, coração de Deus. Ouve nosso grito, coração querido, somos filhos teus. Um coração novo para um mundo novo vimos te pedir. Coração humilde, o teu povo ainda não sabe servir. Coração de Cristo, coração de homem, coração de Deus. Ouve nosso grito, coração querido, somos filhos teus. Um coração novo para o mundo novo vimos implorar. Coração tão manso, ensina o teu povo sempre a perdoar. Anjos todos do Senhor, bendizei o Senhor, cantai a sua glória, louvai-o eternamente. Boa noite a todos. Boa noite. Meus queridos irmãos e irmãs, você que participa conosco através do Facebook e do YouTube. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e irmãs, nesta primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, celebrando junto a missa das mãos ensanguentadas de Jesus, a novena, e nossas intenções que colocamos neste dia, celebrando assim também em memória dos santos anjos da guarda. Vamos oferecer, através apostolado da oração, a seguinte oração. Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a Ti na Eucaristia, pela salvação do mundo, para que eu possa ser testemunha do Teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pela intenção do Santo Padre, o Papa Francisco, para este mês, para que, em virtude do batismo, os fiéis leigos, em especial as mulheres, participem mais nas instâncias de responsabilidade da Igreja. Com fé e confiança, vamos juntos invocar a Santíssima Trindade, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a força do Espírito Santo
estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho Jesus nos convida a parecermos como crianças, como pequeninos, como aqueles que dependem, que confiam da graça, do amor de Deus. Por isso vamos juntos pedir a misericórdia diante das nossas falhas, diante das nossas omissões, diante do apelo que Deus faz a cada um de nós. Cantemos pedindo perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Querido irmão e irmã, neste momento de oração, coloque suas intenções. Ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandais os vossos anjos para guardar-nos, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos à palavra do Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos
para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de te proteger-te. Com seu escudo e suas armas defender-te. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. No Evangelho da vida, que nos traz a salvação, Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem
sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Meus queridos irmãos e irmãs, eis a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Evangelho anunciado seja perdoado todos os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós temos vários motivos para celebrar a Eucaristia nesta sexta-feira, dia 2 de outubro. Nós sabemos que a primeira sexta-feira do mês nós dedicamos ao Sagrado Coração de Jesus. Aquele que nos ensina a viver o amor do Pai. Aquele que nos conduz à eternidade. Aquele que nos salvou. Mas também hoje a igreja celebra em memória dos santos anjos da guarda. O que é isto para nós? O que é isto para a nossa fé? Acreditamos que Deus está no meio de nós, nos ajudando, nos protegendo, nos conduzindo para a vida eterna. E é através dos anjos da guarda que Deus age para nos ajudar a sempre trilhar o caminho da vida eterna. Mas sabemos que é preciso da parte de cada um de nós ter os olhos e os ouvidos bem atentos para escutar sempre diante das nossas realidades o que Deus está falando, o que Deus está indicando, o que Deus está mostrando para não deixar nós cairmos no abismo, na morte, na nossa própria destruição. Ele sempre está no meio de nós, nos ajudando a trilhar o caminho da justiça, do amor, da fraternidade, de tudo o que faz a gente expressar os valores do reino dos céus. Mas é preciso escutar o que Deus está nos falando para nós. E o apelo que nós escutamos no Evangelho é o seguinte: se não vos converterdes, se vós não vos converterdes e não vos tornares como crianças, não entrareis no reino dos céus. Como é uma criança? Padre, Deus quer que nós sejamos infantis? Hein, pessoal? Não. Deus não quer que ninguém que é adulto seja infantil, mas que sejam pessoas como crianças, que confiam nos pais, que acreditam nos pais, que se coloca nos pais, para ajudá-lo a viver, a construir a vida. E Deus é aquele que está para nos ajudar, a nos proteger, a nos direcionar à vida eterna. E ter esta confiança. Então, ser como criança é confiar naquele que nos ajuda a construir a vida. E o próprio Jesus, ele retrata tudo isso em suas atitudes, em seu gesto, em confiança ao Pai. Por isso que ele nos diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Estas são as palavras de Jesus, que nós devemos ter sempre no nosso coração e nos nossos ouvidos, para nunca esquecer, mas sempre lembrar. É como os judeus, que tinham uma taubinha na testa,
com uma frase que sempre fazia com que os outros, ao olhar para a Talbinha, lembrassem das palavras de Deus. E fazer com que a sua vida jamais esquecesse daquilo que Deus está falando para eles. Olhando mais ainda, por que Jesus chama a conversão nossa? Porque Jesus convida a cada um de nós a mudar de pensamento, a mudar de atitudes. Porque o mundo tem outro pensamento. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelo mundo. Do egoísmo, da ganância, de querer ser mais, de estar acima dos outros e de querer ser mais do que Deus ainda. Ou de rejeitar o próprio Deus, porque se acha com direito e achando maior, não precisa de Deus e tampouco precisa dos seus irmãos e irmãs. E como eu falei, a criança precisa dos seus pais para viver. A criança precisa dos seus pais para viver. Repito mais uma vez. E nós precisamos de Deus para ir à vida eterna, para ter a vida eterna. Lembre daquele trecho do Evangelho onde a mãe pede para Jesus, pelos seus filhos, para sentar um à direita e outro à esquerda. E quando os outros discípulos escutam isso, começam a confusão. E Jesus diz: olha, não é por aí. Não é desse jeito que eu quero que vocês vivam, que vocês caminhem, né? O mundo busca esta forma, mas vocês não devem trilhar este caminho, mas o caminho do serviço, da partilha, do amor, da fraternidade, do querer sempre cuidar da vida uns dos outros. E o próprio Jesus também retrata isso para nós quando ele diz: quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Lembramos do juízo final, quando Jesus diz, naquele trecho onde o homem diz para o servo: eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estava preso, doente, fostes me visitar. Senhor, quando foi que aconteceu isso na minha vida? Quando tu acolhestes o menor dos meus irmãos. Quando acolheu aquele que necessitava, aquele que precisava de viver. E tu fizestes um gesto de amor, de fraternidade, de justiça. Vinde bendito do meu Pai, sentar à mesa comigo, para celebrarmos juntos a vida. Eu acredito, queridos irmãos e irmãs, que celebrar a festa em memória dos santos anjos da guarda é reconhecer que nós necessitamos e precisamos de Deus para viver neste mundo e fazer com que este mundo seja um ambiente de paz, de amor, de justiça, de fraternidade, de solidariedade. Isso só acontecerá quando nós confiarmos na lei de Deus, na palavra de Deus, nos seus ensinamentos, que nos orienta a viver tudo isto, para viver a sua proteção, a sua graça, e assim, percebendo essa proteção e esta graça de Deus, fazer o mesmo, agir com seus irmãos e irmãs como anjos
que guardam a vida uns dos outros. Quantas vezes a gente já ouviu fulana de tal foi um anjo de guarda na minha vida. Um anjo que me ajudou, que me socorreu, que me protegeu diante de tantas situações da vida, né? É a expressão que faz a gente se alegrar e jamais esquecer de que Deus está sempre nos protegendo, nos guardando através dos seus anjos no meio de nós. Hoje celebramos também a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Peçamos a Ele que nos ajude a também viver esta graça da confiança que Ele mesmo teve, que Ele tem no Pai e que nós também devemos ter. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, neste 6º dia temos o tema, o alimento. Durante a refeição, Jesus tomou em suas mãos o pão, abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e o deu, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança,